Existe um padrão psicológico por trás das pessoas que prosperam de forma consistente, ao longo de toda a vida, e não apenas por um golpe de sorte passageiro. Não é sobre inteligência excepcional, não é sobre ter nascido em berço de ouro, não é sobre sorte. É sobre uma forma específica de pensar, um conjunto de atitudes mentais, uma psicologia interna que essas pessoas carregam e que molda silenciosamente tudo o que elas fazem e colhem. E a parte mais importante dessa descoberta é esta: essa psicologia não é um dom com que se nasce, mas um conjunto de padrões mentais que podem ser compreendidos e cultivados por qualquer pessoa disposta a isso. A maioria das pessoas acredita que quem prospera consistentemente tem algo que elas não têm, alguma vantagem natural, algum talento especial, alguma sorte que a vida lhes negou. E, acreditando nisso, nem tentam entender o que realmente diferencia quem prospera, porque assumem que é algo inatingível. Mas Napoleon Hill dedicou décadas a estudar de perto centenas de pessoas de grande prosperidade, e ele descobriu que o que as diferenciava não era um dom misterioso, mas uma psicologia identificável, feita de atitudes mentais específicas que qualquer pessoa poderia compreender e desenvolver. Hoje você vai entender a psicologia por trás de quem sempre prospera. Vai conhecer as atitudes mentais específicas que essas pessoas carregam e que moldam os seus resultados. Vai perceber que essa psicologia não é um dom inato, mas um conjunto de padrões que você também pode cultivar. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, já apontava para muitos desses princípios mentais, ligando a prosperidade a atitudes internas como a diligência, a fé, a integridade e a renovação da mente. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu cultivo a psicologia de quem prospera. Não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu compreender e desenvolver dentro de si os padrões mentais que fazem prosperar. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill talvez tenha sido a pessoa que mais profundamente estudou a psicologia da prosperidade em toda a história. Ele passou décadas entrevistando e observando de perto centenas de pessoas que haviam prosperado de forma notável, buscando entender o que elas tinham em comum. E o que ele descobriu contrariou a crença popular. Ele esperava, talvez, encontrar genialidade excepcional, ou vantagens de origem, ou golpes de sorte. Mas o que encontrou, repetidamente, foi um conjunto de atitudes mentais, uma psicologia interna que essas pessoas compartilhavam, muitas vezes tendo partido de origens humildes e enfrentado grandes dificuldades. E ele documentou algo ainda mais importante. Essas atitudes mentais não eram inatas, mas cultivadas. Muitas dessas pessoas relataram que nem sempre haviam pensado daquela forma, que haviam desenvolvido aquela psicologia ao longo do tempo, muitas vezes de forma deliberada. Isso significava que a psicologia da prosperidade não era um privilégio de poucos abençoados pelo nascimento, mas um conjunto de padrões mentais acessíveis a qualquer pessoa disposta a compreendê-los e desenvolvê-los. Napoleon Hill via nisso uma das descobertas mais esperançosas de todo o seu trabalho. Romanos, capítulo 12, versículo 2, aponta para essa possibilidade de transformação através da renovação da mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar-se pela renovação da mente. Há aqui um princípio profundo. A transformação da vida começa pela transformação da mente, pela renovação da forma de pensar. E é exatamente isso que a psicologia da prosperidade representa: uma renovação da mente, uma nova forma de pensar, que transforma a vida a partir de dentro. Essa sabedoria antiga já apontava para o poder de renovar a mente como caminho de transformação. Vamos entender agora, com profundidade real, as atitudes mentais que compõem a psicologia de quem sempre prospera.
Vamos examinar cada uma delas, uma a uma, para que você possa reconhecê-las e cultivá-las. A primeira atitude mental é a mentalidade de responsabilidade. Napoleon Hill observou que as pessoas que prosperavam consistentemente assumiam responsabilidade pela própria vida, em vez de culpar as circunstâncias, os outros ou a sorte. Elas se viam como os principais agentes da própria vida, capazes de influenciar os próprios resultados através das próprias escolhas e ações. E essa mentalidade de responsabilidade as levava a agir, a buscar soluções, a mudar o que podia ser mudado, em vez de esperar passivamente ou se lamentar. Quem se sente responsável age, quem se sente vítima espera. Essa mentalidade de responsabilidade não significa culpar-se por tudo, nem ignorar que existem fatores externos reais. Significa, sim, focar naquilo que se pode fazer, na parte que depende de nós, em vez de se paralisar diante do que não depende. A pessoa com mentalidade de responsabilidade reconhece as dificuldades externas, mas não as usa como desculpa para não agir. Ela pergunta o que pode fazer diante delas e faz. Napoleon Hill documentou que essa era, talvez, a atitude mental mais fundamental da psicologia da prosperidade, porque era a que colocava a pessoa no comando da própria vida, em vez de deixá-la à mercê das circunstâncias. Ele explicava a diferença profunda entre duas posturas diante da vida, que ele chamava de a posição da vítima e a posição do agente. A pessoa na posição da vítima vê a própria vida como resultado de forças externas sobre as quais não tem controle. A sorte, os outros, as circunstâncias, o sistema. E vendo-se assim, ela não age para mudar, porque acredita que a mudança não está em suas mãos. A pessoa na posição do agente vê a própria vida como algo que ela pode influenciar através das próprias escolhas e ações, e por isso age para construir o que deseja. E Napoleon Hill observava que essa diferença de postura tinha consequências enormes, porque ela determinava se a pessoa agia ou não. A vítima espera que as coisas mudem, que alguém a salve, que as circunstâncias melhorem, e enquanto espera, nada muda. O agente age para mudar as coisas, e é essa ação que produz a mudança. Assim, a mesma situação difícil levava a vítima à paralisia e o agente à ação. E essa diferença, ao longo do tempo, produzia vidas completamente diferentes. Napoleon Hill era cuidadoso ao dizer que assumir responsabilidade não era negar que existiam injustiças, dificuldades reais e fatores fora do nosso controle. Essas coisas existem e são reais. Mas ele observava que, mesmo diante delas, sempre há uma margem de escolha e de ação que é nossa, e que a pessoa próspera se concentra nessa margem, por menor que seja, em vez de se paralisar diante do que não controla. Focar no que se pode fazer, mesmo quando muito está fora do nosso controle, era a essência da mentalidade de responsabilidade e uma das raízes mais profundas da prosperidade. Diga agora em voz alta: eu assumo a responsabilidade pela minha vida e ajo. Mais uma vez, eu foco no que depende de mim. De novo, eu sou o principal agente da minha própria história. A segunda atitude mental é a mentalidade de possibilidade. Napoleon Hill observou que as pessoas prósperas tendiam a enxergar possibilidades onde outras enxergavam apenas obstáculos. Diante de uma dificuldade, enquanto a maioria via um beco sem saída, elas procuravam a saída, a oportunidade escondida, o caminho alternativo. Essa mentalidade de possibilidade não era otimismo ingênuo que ignorava os problemas, mas uma disposição ativa de buscar soluções e oportunidades mesmo nas situações difíceis, em vez de se render à impossibilidade. E ele documentou que essa mentalidade tinha um efeito prático poderoso. Porque quem busca possibilidades tende a encontrá-las, enquanto quem só vê impossibilidades nem procura. A mente que acredita que há uma solução se mantém procurando até encontrá-la, enquanto a mente que acredita que não há, desiste antes de tentar. Assim, a mentalidade de possibilidade não apenas mudava a forma de ver, mas efetivamente produzia mais soluções e oportunidades encontradas. Napoleon Hill
documentou que essa disposição de buscar possibilidades era uma das marcas mais consistentes de quem prosperava. A terceira atitude mental é a mentalidade de longo prazo. Napoleon Hill observou que as pessoas prósperas pensavam e agiam com o longo prazo em mente, enquanto muitas outras viviam presas ao imediato. Elas estavam dispostas a investir esforço hoje por resultados que só viriam depois, a adiar gratificações imediatas em favor de recompensas maiores no futuro, a construir pacientemente aquilo que levaria tempo para dar frutos. Essa capacidade de pensar no longo prazo permitia que elas fizessem escolhas que os imediatistas não faziam e que colhessem resultados que os imediatistas nunca colhiam. A mentalidade de longo prazo é o que permite plantar hoje para colher amanhã, o que dá sentido ao esforço presente em função de um futuro desejado. Quem só pensa no imediato busca o prazer ou o alívio de agora, mesmo quando isso sabota o futuro. Quem pensa no longo prazo suporta o desconforto de agora em função do bem maior depois. Napoleon Hill documentou que essa capacidade de subordinar o imediato ao longo prazo era uma das atitudes mentais que mais distinguiam quem construía uma prosperidade duradoura de quem vivia preso a um ciclo de imediatismo sem construção. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, que talvez venha pensando mais no imediato do que no longo prazo, ou se culpando as circunstâncias em vez de assumir o comando, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. A quarta atitude mental é a mentalidade de aprendizado contínuo. Napoleon Hill observou que as pessoas prósperas nunca paravam de aprender, de crescer, de se desenvolver. Elas viam cada experiência, inclusive os fracassos, como oportunidade de aprendizado. Elas buscavam ativamente conhecimento, habilidades, sabedoria, entendendo que o próprio desenvolvimento era a base de tudo o que construíam. Enquanto muitas pessoas paravam de crescer em algum ponto, acomodando-se no que já sabiam, as pessoas prósperas mantinham-se em crescimento contínuo ao longo de toda a vida. E ele documentou que essa mentalidade de aprendizado transformava até os fracassos em ativos, porque quem aprende com os fracassos extrai deles lições valiosas, saindo mais forte e mais sábio, enquanto quem não aprende apenas sofre o fracasso sem colher nada dele. A pessoa com mentalidade de aprendizado nunca perde de verdade, porque ou vence ou aprende, e o aprendizado a torna mais capaz de vencer da próxima vez. Napoleon Hill documentou que essa disposição de aprender continuamente, inclusive com os fracassos, era uma das atitudes que mais sustentavam a prosperidade ao longo do tempo. Ele observava que a relação com o fracasso era um dos pontos que mais distinguiam as pessoas prósperas das demais. Para a maioria, o fracasso era algo a ser temido e evitado a todo custo, uma prova de incapacidade, um motivo de vergonha. E esse medo do fracasso as paralisava, impedindo-as de tentar, de arriscar, de ousar. Para as pessoas prósperas, o fracasso era simplesmente parte do processo de aprender e crescer, uma fonte de informação sobre o que não funcionava, um passo no caminho do que funcionaria. E essa relação diferente com o fracasso as libertava para tentar, ousar e persistir. Napoleon Hill documentava que praticamente todas as grandes realizações vinham depois de múltiplos fracassos e que a diferença entre quem realizava e quem não realizava não era a ausência de fracassos, mas a forma de responder a eles. Quem via o fracasso como fim, desistia após o primeiro. Quem via o fracasso como aprendizado, seguia em frente, mais sábio, até alcançar o sucesso. A mentalidade de aprendizado, portanto, era o que permitia atravessar os fracassos inevitáveis do caminho sem ser detido por eles. E ele notava que essa mentalidade de aprendizado contínuo mantinha a pessoa em crescimento ao longo de toda a vida, enquanto muitas pessoas paravam de crescer cedo, acomodando-se no que já sabiam. E esse crescimento contínuo se traduzia numa capacidade cada vez maior de criar valor e prosperar.
porque a pessoa que aprende sempre se torna cada vez mais capaz. Napoleon Hill documentava que o compromisso com o aprendizado ao longo de toda a vida era um dos investimentos mais poderosos que uma pessoa podia fazer em si mesma, porque o desenvolvimento pessoal era a base sobre a qual toda a prosperidade se construía. A quinta atitude mental é a mentalidade de valor e contribuição. Napoleon Hill observou algo que contrariava a intuição de muitos. As pessoas que mais prosperavam frequentemente eram as que mais se concentravam em criar valor e contribuir para os outros, e não as que só pensavam em obter para si. Elas entendiam que a prosperidade duradoura vinha de oferecer algo valioso ao mundo, de resolver problemas, de servir necessidades, e que quanto mais valor genuíno criavam, mais prosperavam como consequência natural. Essa mentalidade de contribuição invertia a lógica de muitas pessoas, que pensavam primeiro em obter e só depois, se sobrasse, em contribuir. As pessoas prósperas pensavam primeiro em contribuir, em criar valor, sabendo que a prosperidade viria como consequência do valor criado. Não era altruísmo ingênuo, mas a compreensão de uma lei profunda. Recebemos na medida em que contribuímos, prosperamos na medida em que criamos valor para os outros. Napoleon Hill documentou que essa orientação para a contribuição para o valor criado era uma das atitudes mais consistentes e mais poderosas da psicologia da prosperidade duradoura. Provérbios capítulo 11, versículo 25, aponta exatamente para essa lei da contribuição que retorna. A alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. A alma generosa prosperará, e quem rega também é regado. Há aqui uma sabedoria profunda e aparentemente paradoxal. É dando que se recebe, é regando os outros que se é regado, é contribuindo que se prospera. Essa sabedoria antiga já reconhecia a lei que Napoleon Hill redescobriu ao estudar as pessoas prósperas. Que a prosperidade duradoura flui da generosidade, da contribuição, do valor criado para os outros e não do puro acúmulo egoísta. Napoleon Hill observava que essa lei tinha uma lógica que ia além do místico. Quem cria valor genuíno para muitas pessoas naturalmente se torna valioso e procurado, o que se traduz em prosperidade. Quem resolve problemas importantes é recompensado na proporção da importância dos problemas que resolve. Quem serve bem a muitos é sustentado por muitos. A prosperidade, nesse sentido, era o reflexo do valor que a pessoa colocava no mundo, e por isso a orientação para criar valor era, ao mesmo tempo, a mais generosa e a mais próspera das atitudes. E ele notava que essa mentalidade também trazia um sentido mais profundo ao trabalho e à busca por prosperidade. Quem trabalha apenas para obter para si frequentemente sente um vazio, mesmo quando obtém. Quem trabalha para contribuir, para criar valor, para servir, encontra um sentido que vai além do ganho material. E esse sentido sustenta a motivação e a persistência ao longo do tempo. Napoleon Hill documentava que a orientação para a contribuição, além de mais próspera, tornava a própria jornada mais significativa e mais gratificante. A sexta atitude mental é a mentalidade de persistência. Napoleon Hill observou que praticamente todas as pessoas prósperas que ele estudou haviam enfrentado obstáculos, fracassos e momentos de desânimo, e que o que as diferenciava não era a ausência de dificuldades, mas a persistência através delas. Enquanto muitas pessoas desistiam diante dos obstáculos, as pessoas prósperas persistiam, continuavam, encontravam formas de seguir em frente mesmo quando era difícil. E essa persistência, ao longo do tempo, era o que as levava a alcançar o que os desistentes nunca alcançavam. Ele documentou que a persistência era talvez a atitude mental mais decisiva de todas, porque nenhuma das outras produzia resultados sem ela. Podia-se ter responsabilidade, possibilidade, visão de longo prazo, disposição de aprender e vontade de contribuir, mas sem a persistência para atravessar as dificuldades, nada disso chegava a frutificar. A persistência era o que sustentava todas as outras atitudes ao longo do tempo.
permitindo que elas produzissem os seus frutos. Napoleon Hill documentou que a capacidade de persistir através das dificuldades era uma das características mais universais das pessoas que prosperavam de forma duradoura. Antes de passarmos para como cultivar essa psicologia, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder dessa psicologia de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que partiu de uma situação muito difícil, sem recursos, sem vantagens, sem nada que sugerisse que ela viria a prosperar. Pelos padrões externos, ela tinha tudo contra si, e, no entanto, ao longo do tempo, ela construiu uma prosperidade notável. Quando Napoleon Hill estudou o seu caso para entender como isso havia sido possível, ele não encontrou nenhuma vantagem externa, nenhum golpe de sorte, nenhum talento excepcional. O que encontrou foi justamente aquela psicologia. A mentalidade de responsabilidade, de possibilidade, de longo prazo, de aprendizado, de contribuição e de persistência. Napoleon Hill documentou que essa pessoa, partindo do nada, assumiu total responsabilidade pela própria vida, recusando-se a se ver como vítima das circunstâncias difíceis em que nascera. Ela enxergava possibilidades onde outros na mesma situação só viam desesperança. Ela pensava no longo prazo, disposta a investir anos de esforço por um futuro melhor, enquanto outros ao seu redor buscavam apenas o alívio imediato. Ela aprendia continuamente, transformando cada dificuldade em lição. Ela se concentrava em criar valor para os outros. E, acima de tudo, ela persistia, atravessando fracassos e obstáculos que teriam feito a maioria desistir. O mais revelador, segundo Napoleon Hill, era que essa pessoa não havia nascido com essa psicologia. Ela a havia desenvolvido deliberadamente ao longo do tempo. Ela contou que, num certo ponto da vida, havia percebido que a sua forma de pensar a estava mantendo presa e que havia decidido conscientemente transformar a própria mentalidade. Ela estudou como pensavam as pessoas que prosperavam e trabalhou para desenvolver, dentro de si, aquelas mesmas atitudes mentais. E foi essa transformação da própria psicologia que, ao longo do tempo, transformou a sua vida. Isso comprovava para Napoleon Hill a sua descoberta mais importante: que a psicologia da prosperidade não era um dom inato, mas um conjunto de padrões mentais que podiam ser cultivados. Essa pessoa não havia recebido essa psicologia ao nascer. Ela a havia construído, escolha após escolha, ao longo do tempo. E se ela pôde fazê-lo, partindo de uma situação tão difícil, então, qualquer pessoa disposta a isso também poderia cultivar essas mesmas atitudes mentais e, através delas, transformar a própria vida. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu não nasci com a mentalidade que me fez prosperar. Eu a construí deliberadamente quando percebi que a minha antiga forma de pensar me mantinha presa. No dia em que entendi que a psicologia da prosperidade podia ser cultivada e comecei a cultivá-la, a minha vida começou a se transformar de dentro para fora." Napoleon Hill registrou uma reflexão adicional dessa pessoa, que ele considerava especialmente valiosa. Ela contou que a mudança não aconteceu de uma vez, como um passe de mágica, mas gradualmente, através de escolhas diárias que, no começo, pareciam pequenas demais para fazer diferença. Cada dia ela escolhia conscientemente a responsabilidade em vez da queixa, a possibilidade em vez da desistência, o longo prazo em vez do imediato. E no começo, essas escolhas pareciam não mudar nada. Mas com o tempo, elas foram se acumulando, formando novos hábitos mentais, até que a nova psicologia se tornou a sua forma natural de pensar. Ela explicou que o mais difícil foi persistir nessas escolhas no período inicial, quando ainda não via resultados, quando a antiga forma de pensar ainda puxava com força e a nova ainda parecia artificial. Foi preciso fé e persistência para continuar cultivando as novas atitudes antes de colher os seus frutos. Mas ela persistiu e gradualmente a balança virou até que as novas atitudes se tornaram mais fortes que as antigas e a transformação se consolidou. E a partir daí, a nova psicologia passou a trabalhar a seu favor, naturalmente sem esforço. Napoleon Hill considerava essa
uma das lições mais importantes, que a transformação da psicologia era possível, mas exigia paciência e persistência, especialmente no período inicial, antes que os novos padrões se consolidassem e os frutos aparecessem. Muitas pessoas desistiam cedo demais, no período difícil em que as novas atitudes ainda não haviam se firmado, concluindo que não funcionava. Mas quem persistia através desse período, ele documentava, acabava consolidando a nova psicologia e colhendo a transformação que ela produzia. A construção de uma nova psicologia era, ela mesma, um exercício de persistência. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã para cultivar essa psicologia. A primeira prática é o cultivo consciente da responsabilidade. Comece a praticar diante de cada situação a pergunta do que depende de você, focando na sua parte em vez de culpar as circunstâncias. Cada vez que você se pegar na posição de vítima, redirecione conscientemente para a posição de agente, perguntando o que você pode fazer. Napoleon Hill documentou que praticar essa mudança de perspectiva, da vítima para o agente, era o primeiro passo para desenvolver a mentalidade de responsabilidade. A segunda prática é o treino da mentalidade de possibilidade. Diante de cada obstáculo, treine-se a perguntar onde está a possibilidade, qual é a saída, que oportunidade pode estar escondida ali, em vez de se render à impossibilidade. Com o tempo, essa prática desenvolve o hábito de buscar possibilidades, que é a essência dessa mentalidade. Napoleon Hill documentou que a mentalidade de possibilidade se desenvolvia através dessa prática consistente de buscar saídas em vez de aceitar becos sem saída. A terceira prática é a orientação para o longo prazo. Comece a considerar nas suas decisões não apenas o efeito imediato, mas as consequências de longo prazo. Pergunte-se como cada escolha afeta o seu futuro e esteja disposto a suportar algum desconforto imediato em função de um bem maior depois. Napoleon Hill documentou que treinar essa consideração do longo prazo nas decisões era o que desenvolvia a mentalidade que constrói a prosperidade duradoura. Aqui quero pausar. Esse processo completo de compreender e cultivar uma a uma as atitudes mentais da psicologia da prosperidade, com um método estruturado para desenvolver cada uma, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é o compromisso com o aprendizado contínuo. Adote o hábito de aprender constantemente, buscando conhecimento e habilidades e extraindo lições de todas as experiências, inclusive dos fracassos. Diante de cada fracasso, pergunte-se o que ele tem a ensinar, transformando-o de perda em aprendizado. Napoleon Hill documentou que essa disposição de aprender continuamente era uma das atitudes que mais sustentavam a prosperidade ao longo do tempo. A quinta prática é o foco na criação de valor. Em vez de pensar apenas no que você pode obter, comece a pensar no valor que você pode criar, nos problemas que você pode resolver, nas necessidades que você pode servir. Oriente-se para a contribuição, sabendo que a prosperidade vem como consequência do valor genuíno que você cria. Napoleon Hill documentou que essa orientação para o valor e a contribuição era uma das atitudes mais poderosas da psicologia da prosperidade duradoura. A sexta prática é o cultivo da persistência. Comprometa-se a persistir através das dificuldades, a não desistir diante dos obstáculos, a continuar mesmo quando for difícil. Lembre-se de que a persistência é o que sustenta todas as outras atitudes e permite que elas frutifiquem. Cada vez que você persistir onde antes desistiria, você fortalece essa mentalidade decisiva. Napoleon Hill documentou que a persistência, cultivada e fortalecida com a prática, era uma das atitudes mais determinantes de toda a psicologia da prosperidade. A sétima prática é a paciência com o próprio desenvolvimento. Entenda que cultivar essa psicologia leva tempo e que os frutos não aparecem imediatamente. Comprometa-se a fazer as escolhas certas diariamente, mesmo quando ainda não vê resultados, confiando que elas vão se acumulando e formando novos hábitos mentais.
Não desista no período inicial, quando as novas atitudes ainda parecem artificiais e a antiga forma de pensar ainda puxa com força. Napoleon Hill documentou que a paciência e a persistência nesse período inicial eram essenciais, porque era ali que a maioria desistia, cedo demais, antes que a nova psicologia se consolidasse e produzisse os seus frutos. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que essas atitudes mentais não operavam isoladamente, mas se reforçavam mutuamente, formando um sistema integrado, uma verdadeira psicologia. A responsabilidade levava à ação, a mentalidade de possibilidade encontrava caminhos. A visão de longo prazo sustentava o esforço, o aprendizado contínuo aprimorava a capacidade, a orientação para o valor atraía a prosperidade, e a persistência mantinha tudo em movimento através das dificuldades. Juntas, essas atitudes formavam uma psicologia que tornava a prosperidade não um acaso, mas uma consequência quase natural da forma de pensar e agir. E ele percebeu algo profundo sobre a natureza dessa psicologia. Ela não era apenas um conjunto de técnicas para obter prosperidade material, mas uma forma mais elevada e mais plena de viver. Porque uma pessoa que assume responsabilidade, que busca possibilidades, que pensa no longo prazo, que aprende continuamente, que contribui e que persiste, é uma pessoa que vive de forma mais ativa, mais engajada, mais significativa, independentemente dos resultados materiais. A psicologia da prosperidade era, no fundo, uma psicologia de vida plena, e a prosperidade material era apenas um dos seus frutos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, aponta para a importância central de cuidar da mente e do coração, de onde tudo procede. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração, cuidar do interior, da mente e das atitudes, porque dele procedem as fontes da vida. Há aqui uma sabedoria profunda. A vida flui do interior, das atitudes que cultivamos no coração e na mente. E por isso, cuidar dessas atitudes internas, cultivar a psicologia certa, é cuidar da própria fonte de onde a vida flui. Essa sabedoria antiga já reconhecia que o interior molda a vida exterior. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você. A psicologia da prosperidade não é algo que se desenvolve de uma vez, mas ao longo do tempo, através da prática consistente. Cada dia é uma oportunidade de fortalecer um pouco mais essas atitudes mentais, de escolher a responsabilidade em vez da vitimização, a possibilidade em vez da impossibilidade, o longo prazo em vez do imediatismo, o aprendizado em vez da estagnação, a contribuição em vez do egoísmo, a persistência em vez da desistência. E é o acúmulo dessas escolhas diárias ao longo do tempo que vai construindo dentro de você a psicologia de quem sempre prospera. Napoleon Hill concluiu depois de décadas de pesquisa que a psicologia por trás de quem sempre prospera era feita de atitudes mentais identificáveis e cultiváveis, e não de dons inatos ou golpes de sorte. E que qualquer pessoa, independentemente de onde partisse, podia começar a cultivar essas atitudes e, através delas, transformar a própria vida de dentro para fora. A sabedoria antiga de guardar o coração, de onde procedem as fontes da vida, e a pesquisa de Napoleon Hill se encontram exatamente aqui. Na verdade, de que a prosperidade externa flui de uma psicologia interna que pode ser cultivada por quem se dispuser a isso. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu assumo total responsabilidade pela minha vida e ajo sobre o que depende de mim. Repita. Eu sou responsável e eu ajo. Eu enxergo possibilidades onde outros veem apenas obstáculos. Repita. Eu busco as possibilidades. Eu penso e ajo com o longo prazo em mente. Repita. Eu construo para o longo prazo. Eu aprendo continuamente, transformando até os fracassos em lições. Repita. Eu aprendo com tudo. Eu me concentro em criar valor
e contribuir, e a prosperidade vem como consequência. Repita: eu crio valor e contribuo. Eu persisto através das dificuldades, sem desistir. Repita: eu persisto e não desisto. Eu começo meu dia vencendo porque cultivo, dentro de mim, a psicologia de quem sempre prospera. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo porque eu cultivo a psicologia de quem prospera. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada, com profundidade real, no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que o que separava quem prosperava consistentemente de quem não prosperava não era sorte, talento ou origem, mas uma psicologia interna, feita de atitudes mentais que podiam ser cultivadas por qualquer pessoa. E que compreender e desenvolver deliberadamente essas atitudes era uma das formas mais profundas de transformar a própria vida, porque transformava a fonte interna de onde os resultados externos fluíam. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: eu cultivo a psicologia de quem prospera. Curta esse vídeo se você entendeu, enquanto ouvia, que a prosperidade começa numa psicologia que pode ser cultivada. Compartilhe com alguém que precisa entender que prosperar não é sobre sorte, mas sobre atitudes mentais. E se inscreva no canal porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã. Com mais uma manhã começada a partir do cultivo dessa psicologia, com mais um dia em que você fortalece, dentro de si, as atitudes mentais de quem prospera. A psicologia por trás de quem sempre prospera nunca foi um dom reservado a poucos, mas um conjunto de atitudes acessíveis a todos. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu compreendê-las e cultivá-las deliberadamente, transformando a sua vida de dentro para fora. Vá, cultivando a mente que prospera, e comece seu dia vencendo.